Paz seja convosco, louvamos ao Senhor por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, estar na sua casa, louvando, adorando e bendizendo o seu santo nome. Agradecemos a Deus porque mais uma vez Ele nos possibilita despertar, nos possibilita com a restauração das nossas forças e energias, podermos estar na sua casa, louvando, adorando e bendizendo o teu santo nome. Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos novamente com um número reduzido. E vou até aqui fazer uma sequência de sermões com o tema prioridades. Porque quem sabe as pessoas elas realmente entendem que o dia do Senhor é do Senhor, mas parece que as pessoas elas continuam não entendendo. É como se a pessoa ela estivesse vendo o dinheiro na carteira do outro, ele vai lá e pega, como se fosse dele e não é dele. Entendeu? Nós temos todos os dias da semana para fazer o que nós quisermos, pode dizer, claro, mas nós temos uma liberdade de utilização do nosso dia, da nossa semana, mas mesmo assim, as pessoas ainda acham que é pouco, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. As pessoas querem também o domingo. É a condição do ser humano caído que não entende que a melhor coisa é a casa do Senhor. Muitas dessas pessoas elas vão ficar, como tocar a trombeta, vão ficar com suas atividades, vão ficar com as suas agendas, vão ficar resolvendo os seus problemas urgentes. E Deus ele vai honrar essas pessoas. No dia do Senhor, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, essas pessoas elas vão continuar com muito mais tempo para poder estar resolvendo os seus problemas e as dificuldades que eles não resolvem durante a semana. Mas até lá, nossa função, a minha função é apenas continuar falando para que, quem sabe, um dia as pessoas entendam a prioridade do Senhor. Tem uma igreja de um amigo meu em que eles colocaram a seguinte regra: o culto é 8 horas. Se até às 8h15 a pessoa não chegar, a porta fechada e a pessoa não entra. Poxa, pastor, que radical. Talvez seja uma forma de ensinar as pessoas. Fiz isso uma vez com o Felipe, em que ele estava no início do discipulado, e eu dei algumas tarefas para ele, e ele já falhou uma vez, falhou a segunda. E aí um dia ele veio e eu falei: ei, você fez a tarefa? Eu não fiz. Você pode voltar, não tenho nada para falar para você. Ele voltou bravo, não queria, mas nunca mais atrasou. Entende? Talvez a gente tenha que tomar alguma medida mais dura e radical nesse aspecto. Bom, estamos trabalhando dentro da escola bíblica dominical sobre a teologia da alegria, dentro do conceito de que não há nada melhor do que estar na presença do Senhor, mesmo que as pessoas encontrem outras coisas a fazer. E o subtema que nós fechamos na semana passada foi a Bíblia. E agora nós vamos trabalhar com o subtema a oração. Mateus capítulo 6, verso 6 diz: tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E aí o Mateus, o Jesus Cristo falando, através do evangelista Mateus, ele vem falando sobre a importância da oração, que é a nossa conversa com Deus. Relacionamentos eles são formados e firmados através de conversa, através de diálogo. Cada vez mais difícil fica esse diálogo através de celular, em que as pessoas elas minimizam as suas mensagens, em que cada vez mais é apenas uma carinha. Agora o WhatsApp, agora não, né? Alguns meses o WhatsApp já facilitou, você não precisa nem digitar ok, você só apertar um botãozinho lá, já vai aparecer uma mãozinha assim, entendeu? E a pessoa cada vez menos ela tem que se esforçar para se comunicar, e nós vamos ficando cada vez mais bichos do mato, e muitas vezes a gente quer fazer a mesma coisa com o Senhor, mas o Senhor ele não se rende a esse tipo de coisa. Então para ele, esses emoticons, essas coisinhas, entendeu? Que até que são práticas, eu também as uso com parcimônia, com cuidado, elas não servem para a referência com o Senhor. Então o Senhor ele vem falando aqui que quando orares, ele não está perguntando se você vai orar, se está com vontade, se ir, não. Quando orares, entra no teu quarto
e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. O teu Pai que vem em secreto te recompensará. Pastor, eu não posso orar em grupo? Claro que pode. Esse versículo está falando sobre uma oração devocional, uma oração inicial do dia, que é uma oração em que você e o Senhor, é você e mais ninguém. Tem um outro cristão chamado Joseph que escreveu assim: ó que paz nós desprezamos, ó que dor desnecessária nós sofremos, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. As pessoas elas ficam tentando resolver os seus problemas sozinhos e eles não conseguem. Então, quando uma coisa é muito difícil, eu levo a Deus. Mas o Senhor ele fala que nós temos que levar todas as coisas cativas aos seus pés. Porque o que acontece é, se você se acostuma a resolver os seus problemas sozinho, naturalmente, seja fácil, seja difícil, você não vai levar o Senhor. A gente estava lá no seminário, a Rosângela foi comigo dessa vez, e aí o pastor ele falava assim que a pessoa tinha um relacionamento muito bom com Deus, mas só quando tinha dificuldades. E aí a pessoa ficava, orava a Deus, reclamava ao Senhor, e aí quando interpelada, a pessoa falava assim: não, quando eu tenho alguma coisa difícil, eu levo a Deus. Eu falei: mas as coisas mais simples? Não, tem coisas que eu mesmo resolvo. E aí no caso ele estava falando dos seus pecados secretos. Aquilo que é secreto a nós não levamos a Deus, porque na verdade acaba sendo uma forma de prazer pecaminoso que nós granjeamos para as nossas vidas. Falando de oração, nós temos que entender que a oração deveria ser uma forma de poder, de prazer cristão. Por me alegrar em me relacionar com Deus, eu me comunico com Ele o tempo todo o tempo. O próprio versículo fala: orai sem cessar, exatamente traz esta condição de você ter tanto desejo, tanto prazer, tanta alegria de se relacionar com o Senhor, que você conversa com Ele o tempo todo. Assim deveriam ser os casados ou os amigos. Quanto mais você se relaciona com uma pessoa, mais afinidade, além de você conseguir desenvolver uma intimidade maior, mais você está dizendo para a pessoa: eu me alegro de estar na sua presença. E nós temos aberto mão do nosso tempo de oração por causa das correrias do dia a dia, e nós deixamos as coisas mais importantes pelas urgentes. Uma objeção comum ao prazer cristão é que ele coloca os interesses humanos acima da glória de Deus. A minha felicidade antes da honra a Deus. O prazer cristão, porém, definitivamente não faz isso. Só seria verdade se eu buscasse a felicidade e o prazer em algo diferente de Deus. Mas conforme você se relaciona com o Senhor, você começa cada vez mais a entender que só há prazer nele. Então eu tenho uma alegria, um prazer muito grande de conviver com a minha esposa, mas se eu viver em prol dela, entendeu? Eu vou ser infeliz. Porque ela nunca vai conseguir suprir as minhas necessidades, os meus desejos, porque ela também tem os dela. O prazer cristão definitivamente não faz isso, de colocar a nossa glória, a nossa vontade acima da glória de Deus. Na verdade, nós que buscamos o prazer cristão, nos esforçamos em procurar nossos interesses e nossa felicidade com toda a nossa força, mas em Deus. E essa é a grande pegada de todo esse livro. Nós endossamos a resolução do jovem Jonathan Edwards, que diz: resolvi esforçar-me para conseguir para mim mesmo o máximo possível de felicidade no outro mundo, com todo o poder, força, vigor, veemência e até violência de que seja capaz, ou consiga reunir em qualquer maneira em que consiga pensar. Então, o que Jonathan Edwards, que é um cristão de um século anterior, ele fala, ele fala assim: eu quero amar Deus sobre todas as coisas. Ele tem essa fome, essa sede, esse desejo, e ele sabe que ele vai tentar buscar aqui na terra isso, mas ele sabe que a verdadeira felicidade vai ser apenas na glória. Descobrimos com a Bíblia que o interesse de Deus é magnificar a plenitude da sua glória, fazendo-a transbordar em misericórdia sobre nós. Misericórdia, que é um favor imerecido, ou melhor, graça é um favor imerecido, é não imputar misericórdia, ou não imputar os pecados que nós merecemos, a culpa dos nossos pecados. Em vez disso, Ele quer que nós sejamos felizes, independente das nossas lutas, dificuldades, da nossa pecaminosidade, buscando nele a satisfação, sempre nele.
A verdade mais preciosa da Bíblia é que o maior interesse de Deus é glorificar a riqueza da sua graça, fazendo pecadores felizes nele. Felizes nele. Essa felicidade, ela só pode ser alcançada, essa felicidade só pode ser verdadeira quando ela é depositada nele. Quando nos humilhamos e não assumimos ares de autossuficiência, eu me basto, eu resolvo, mas corremos alegremente para a alegria do abraço do Pai, a glória da sua graça é magnificada e o anseio da nossa alma é satisfeito. Nós nos satisfazemos única e exclusivamente a partir do momento em que nós buscamos a nossa satisfação nele. E isso é um tema recorrente e é uma frase que recorrente também iremos falar, a condição de você buscar a satisfação no Senhor. Por essa razão, cristãos que buscam o prazer não estão pondo a sua felicidade acima da glória de Deus quando buscam a sua felicidade nele. Por que o cristão que busca o prazer está de joelhos? A condição de você estar de joelhos, de você se prostrar, a condição de você se submeter à autoridade bendita de Deus e somente a essa autoridade, porque só nele nós temos descanso, só nele nós temos calma no nosso coração. Nós temos 2, 3, 4 horas de igreja ou na presença do Senhor em comunidade. E nós temos outras 160 horas fora da presença do Senhor. Como é difícil você manter um relacionamento com alguém que você se relaciona com ele poucas horas, em detrimento de uma quantidade de horas em que o mundo ele nos ataca. Nas nossas orações, antes de nós iniciarmos a ministração, eu estava falando exatamente sobre a condição das eleições. Tem sido extremamente chato, extremamente desgastante, pelo menos para mim, abrir as mídias sociais toda hora, ou é um ou é outro, ou é um ou é outro, é um ou outro. A rádio é o tempo inteiro, um emenda no outro, o cara lá deu, eu não sei o que, é o tempo inteiro. Parece que as pessoas elas estão querendo que o nosso coração ele se converta a mentiras, e ele nos lida como se nós fôssemos idiotas. As condições do que é passado na rádio, nas propagandas, é que nós somos idiotas. É isso que eles querem passar a nós. E nós não podemos entender que isso é verdade. E aí nosso coração se angustia, nosso coração se entristece, e o que acontece é, nós só podemos buscar o refúgio no Senhor. Estar de joelhos na presença de Deus é a única forma de nós termos refrigério. Uma das evidências de que a busca da nossa alegria e a busca da glória de Deus devem ser a mesma coisa é o ensino de Jesus sobre oração. João capítulo 14, verso 13. João 14, 13. E tudo quanto pedistes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Quando você pede coisas ao Senhor, sempre conforme as Escrituras, claro, o que acontece é que o nome do Senhor ele é glorificado. Então, o seu ato de pedir ao Senhor é um ato que traz glória ao nome do Senhor. João capítulo 16, verso 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. E aí, mais uma vez, ele faz a junção da alegria do cristão em Deus e a glória do próprio Deus. Uma mostra que a oração é a busca da glória de Deus. A outra mostra que a oração é a busca de nossa alegria. Em João 14, 13, que a Diane leu, Jesus diz: tudo quanto pedires em meu nome, isso farei a fim de que meu Pai seja glorificado no Filho. E novamente em João 16, 24, até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. A união desses dois objetivos, a glória de Deus e a alegria dos seus filhos, é algo que acontece claramente através da oração. Como que eu vou acreditar num Deus com que eu não me relaciono?
Aquela cena no dia do juízo em que Deus vai olhar, Jesus Cristo vai olhar e falar assim: não te conheço, é algo que tem a ver com isso. Eu nunca me relacionei com você. Você nunca separou um tempo para conversar comigo. Você nunca separou uma manhã para estar comigo. E aí agora você me chama de Senhor. Me chama de Senhor por quê? Para que você consiga benefícios? Não, eu não te conheço. Pessoas religiosas que estão na igreja fazem o que acham que tem que fazer, mas na verdade elas fazem para si mesmas. A oração é algo de nós para Deus. Na palavra Deus fala dele para nós, mas a nossa ação com ele tem que ser um relacionamento ativo. Pastor, só me ajuda, por gentileza. Nesse versículo que eu li de João 14:13, dá para fazer um paralelo, uma analogia entre esse versículo, onde Tiago teve esporas, peste, mas peste mal? Dá para fazer alguma relação? Sim, porque toda vez que nós falamos, vamos lá no versículo de novo: tudo quanto pedis em meu nome, isso farei. Se a pessoa pedir mal, que é o contexto de Tiago, não recebe. Ou nós entendemos o contexto do cristianismo, nós fazemos pedidos conforme as Escrituras, ou então essa palavra para a pessoa não vai servir. Tudo quanto pedis em meu nome, abre aspas, exceto o que não estiver dentro da palavra. Isso farei a fim de que meu Pai seja glorificado. Porque se Deus conceder, se Cristo nos conceder algo que é fora das Escrituras, o Pai não é glorificado. Pastor, um exemplo bem grotesco, é tipo você chegar no McDonald's e pedir um Burger King. Porque você tem que pedir o que está em concordância com a vontade de Deus. Se você pedir, ele vai te conceder. Você usou o termo certo, bem grotesco mesmo. Sim. Bem grotesco, tá? Aí nós estamos falando de coisas, aí você está usando um exemplo que ele é muito light. Porque você pode fazer isso, entendeu? Mas quando nós pensamos em um cristão verdadeiro, alguém que conhece as Escrituras e mesmo assim pede coisas fora do escopo do que Deus está falando que é o verdadeiro, é muito mais do que grotesco. É uma afronta ao Senhor. Às vezes o milagre pode ter ser tão grande que o rapaz era chapeiro do Burger King e te dá um Burger King do McDonald's. Aí nós estamos bagunçando, né? Vamos lá. Por isso o cristão que busca o prazer será acima de tudo uma pessoa consagrada à oração séria. E aí vem exatamente de acordo com o texto que houve, Júnior? Vem de acordo com o texto de Tiago, entendeu? A oração nossa é uma oração séria, não no sentido de que nós não nos emocionamos ou nós somos carrancudos. Não, a seriedade tem a ver com o que é proposto e o que é pedido, o que é proposto e o que é falado. Assim como o servo sedento se ajoelha para beber água no riacho, a postura do cristão que busca o prazer é de joelhos na oração. Nós já tratamos isso. Eu não posso orar de pé, pode. Eu não posso orar deitado, pode. Você pode orar de qualquer forma. É que quando se pensa em oração, se pensa na condição de você estar de joelhos, porque é uma condição em que você se submete à presença de Deus. Olhemos mais de perto a oração como busca da glória de Deus e como busca da nossa alegria. Oração como busca da glória de Deus. Mais uma vez, João 14,13: tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Imagine que você está totalmente paralisado e não pode fazer nada por si mesmo a não ser falar. E imagine que um amigo forte e confiável prometeu morar com você e te ajudar em tudo que você precisa fazer. Como que você pode glorificar o seu amigo se um estranho vem ver você? Chamando ele para ajudar você. Então toda vez que você, na sua vida, no seu dia a dia, você expressa essa condição de amor e dependência a Deus, Deus ele é glorificado. Então as pessoas elas são estranhas a você. Nesse exemplo aqui a pessoa está paralisada, ela não pode fazer nada. Há uma pessoa que vem morar com você e fala assim: eu vou morar e vou te ajudar. Quando chega um estranho, o jeito de eu glorificar aquela pessoa que está ali dia a dia, falando assim: olha, essa pessoa é a pessoa que está me ajudando, você pode me ajudar a sentar. Então nós temos a figura do próprio Deus habitando dentro do nosso coração. E toda vez que você, numa situação de luta e dificuldade,
você vai a Deus na presença de outras pessoas e fala assim, Deus me ajuda, as pessoas vão olhar e falar assim, ele depende do Senhor, ele não está confiando nele. E as pessoas começam a entender de certa forma que eles também podem buscar esse Deus. É uma forma de evangelizar. Nós mostramos a nossa dependência de Deus, a nossa forma de adorar ao Senhor também. Você glorifica a Deus precisando dele, pedindo que o ajude, dependendo dele. A condição de você entrar no reino dos céus é você ser como uma criança que é dependente, uma criança que precisa. E aí a gente vê a condição da Heloísa como um exemplo clássico, em que se a gente deixar ela aqui, ela não vai fazer nada, ela não tem como resolver, ela não vai se alimentar, não tem como sair daqui, ela simplesmente morre, não tem o que fazer. E é a condição nossa em relação ao Senhor. João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele está falando exatamente que nós somos como paralíticos. Nós somos pessoas que não conseguimos fazer absolutamente nada. O próprio Cristo fala, sem mim nada podeis fazer. Esse nada é nada, é a condição de não fazer nada de maneira nenhuma, de forma nenhuma. Romanos 7:18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Além de sermos paralíticos, além de sermos pessoas que não conseguimos fazer nada, se nós chegarmos a fazer alguma coisa, é algo ruim. Nós não somos capazes de fazer nada, além de não fazer nada, se fizermos, nós fazemos coisas ruins. João 15:5. Já lemos. De novo. Vinícius? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E o que Deus quer que nós façamos? Que a gente dê fruto. Mas não é qualquer fruto. São frutos que sejam gratos a Ele. Sejam frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Ele promete fazer por nós o que nós não podemos fazer pessoalmente. Apenas nós temos que estar junto deles. João capítulo 15, verso 15. Wallace. João 15. João 15:15. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Voltamos para o exemplo paralítico. Ele está em casa, ele não consegue fazer nada, ele tem alguém que vive com ele, um amigo que vive com ele, que o ajuda e faz tudo por ele. E aí Jesus Cristo vem falando que nós não somos mais servos, nós somos amigos dele. Nós somos servos do próximo, mas nós somos amigos do Senhor. Hoje à noite a gente vai trabalhar um pouco com o contexto da servidão, da condição do ser humano ser servo. Jesus Cristo, Ele é o único Deus. O nosso Deus é o único Deus que Ele não quer ser servido. Ele, quando vem à terra, Ele fala, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Os outros deuses precisam que alguém os carregue. Os outros deuses precisam que seja depositado coisa. Você vê lá no poste, lá amarração para o amor, vai lá, dá pinga, dá isso, dá oferta, mata a galinha, dá a farofa. O nosso Deus não precisa nada disso. E parece que é uma coisa até que dá uma arranhada no ouvido. Deus, Ele tem prazer em nos servir. Apesar de nós não podermos tratá-lo como nosso empregado, Ele nos serve. Ao despertar na manhã, o fôlego de vida é um benefício do Senhor. Ele está te servindo com o ar. Quantas pessoas acordaram ou não acordaram?
o dom da vida. Passei com a Rosângela lá, ela foi um pouco menos, mas passamos 4 dias numa chácara, com ministrações, com alimentação. Deus nos serviu. Você ter vindo à casa do Senhor, Deus te serviu. Então, apesar de ser um conceito que parece que arranha o nosso ouvido, Deus ele gosta de ser o nosso servo e cuidar de nós. Ele não permite que o sol, apesar desse calor que está enorme, ele não permite que o sol ele se aproxime 1/1000 que seja, porque se isso ocorrer, a vida na terra ela acaba. Ele não permite que a água acabe, senão o ser humano iria morrer. Todos os seres humanos iriam morrer. E aí a gente vê essa condição de um Deus que nos chama de amigo. Como nós podemos glorificar? Mais uma vez, João 15:7. Pedro. Se permanecerem e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Como que nós podemos glorificar a Deus? Orando. Orando de que jeito? Com as palavras dele permanecendo no nosso coração. E nós aplicando essa palavra na nossa vida, o permanecer em Cristo ou na sua palavra e colocar em prática a palavra dele nas nossas vidas. Nós temos que orar. Pedimos a Deus que faça por nós, por intermédio de Cristo, o que não podemos fazer por nós mesmos. Quando você imaginar a condição do fruto, você não consegue gerar fruto. Você pode até plantar a plantinha lá, entendeu? No caso dos nossos queridos que trabalham com flor, você pode ir lá, pegar uma sementinha, plantar lá a roseira, mas você não sabe se vai dar rosa ou não. Mesmo sendo uma sementinha de roseira, pode ser que não dê, ou dê uma rosa feia. Nós não temos gerência sobre esse tipo de coisa. Quando uma pessoa ela vai lá no campo e ela planta, ela não sabe se vai realmente ter uma boa colheita. A condição de nós colhermos bons frutos não está em nós, está nele. E nós temos que orar pedindo ao Senhor que Ele nos capacite. Quando eu acordo de madrugada para orar por você, eu oro, por exemplo, no dia de hoje, eu falo assim: Senhor, traz para a igreja, traz para a gente poder falar do Senhor, para a pessoa poder ouvir. Tem uns que não ouvem, mas alguns ouvem. A oração é uma admissão pública de que sem Cristo não podemos fazer nada. Vamos fazer isso essa tarde, Wallace? Vou orar. Você pode fazer tal evento? Eu vou orar. Pô, que besteira. Eu lembro que, não sei se a Rosângela estava nesse dia, a gente era pastor lá em São Paulo, e um dia nós fomos chamados para uma reunião ministerial, sempre tinha uma reunião uma vez por mês lá do ministério, e aí o pastor estava escolhendo novas pessoas para assumir novos cargos na virada do ano, e ele falou assim: hoje aconteceu uma coisa absurda, eu chamei fulano para ser o líder do sei das quantas, e ele falou para mim que ele ia orar. Ele vai orar por quê? Eu não já orei? Olha a soberba do coração da pessoa. Não faça nada sem oração. Sejam orações curtas ou longas, não faça nada sem oração. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou comprar, vou viajar. Ore, busque a Deus. É assim que nós glorificamos ao Senhor. Nós pedimos a Deus que faça por nós, por intermédio de Cristo, que não podemos fazer por nós mesmos, que é dar fruto. O versículo 8, João 15 diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Como Deus é glorificado pela oração, a oração é a admissão pública de que sem Cristo não podemos fazer nada. Nós vivemos num mundo em que as pessoas dizem que não precisam de ninguém. Mulheres declarando que não precisam de homens para nada, e homens dizendo que não precisam de mulheres para nada. E aí a gente vê pessoas querendo cada vez mais serem independentes, pessoas que são totalmente dependentes. Essa condição da pessoa dizer que é independente é no mínimo ridículo. É como olhar para as crianças, nossas crianças, e a criança fala assim: eu não preciso de você, precisa. Muitas vezes, conforme a criança ela vai crescendo, ela acha que ela não precisa. Pessoas dentro da igreja, com um pouco de crescimento espiritual, começam a achar que elas não precisam mais da igreja. Não precisam mais de uma liderança, não precisam mais de uma instrução, elas precisam apenas agora caminhar sozinhas, e elas se machucam e machucam forte.
Porque Deus, ele dá corda para a pessoa ir. E faz isso de uma maneira muito violenta lá em Romanos, em que ele entrega as pessoas aos seus próprios corações. Nós vivemos um tempo na sociedade em que Deus entrega as pessoas aos seus próprios corações. Por isso que nós temos visto tanta sujeira, tanta imundície, tanta distorção, tanta bagunça, porque Deus está entregando essas pessoas aos seus próprios corações. Tenho preocupação em ver Heloísa, em ver as outras crianças, em até ver minha filha, de 17 anos, em que ela está às vésperas de estudar para a faculdade, e eu fico imaginando colocar ela numa faculdade pública, UNB, e eu vi o pastor falando antes, será que é motivo de orgulho? Não, é motivo de preocupação. O que se ensina? Será que a minha filha, ela estará apta a discernir o que é bíblico e o que não é bíblico? Será que ela estará apta a ouvir o que vai ouvir e ela entender aquilo e separar? Ou não, ela vai ser contaminada? Nós precisamos do Senhor. Eu falava a Rosângela ontem, nós temos que orar e temos que orar muito em relação a isso, em relação à nossa filha. Orar é desviar-se de si mesmo e olhar para Deus, na confiança de que Ele providenciará a ajuda de que precisamos. Essa ação de você confiar em Deus é algo no mínimo estranho, sabe? Porque a gente fica olhando as situações e como a vida tem sido complexa, e mesmo assim Ele continua nos provendo. Nós podemos acordar e olhar e nós temos um teto sobre a nossa cabeça, mesmo tendo essas goteiras no teto aí, entendeu? Nós temos um teto sobre a nossa cabeça, nós podemos nos congregar aqui, nós podemos nos alegrar na presença do Senhor. Quantas pessoas não têm isso? Quantas pessoas, quando a gente pensa em continente africano, quantas pessoas não têm o que nós temos? Ventilador, liga, desliga, um local que a Heloísa possa ficar no chão assim, a gente vê que não tem bicho, não tem nada. Nós somos extremamente bem cuidados do Senhor. Orar é desviar-se de si mesmo. Nós temos que parar de olhar para nós mesmos, começar a olhar para o próximo. Nós temos que confiar de que Deus, Ele vai providenciar a ajuda que nós precisamos. A oração nos humilha como necessitados e exalta a Deus como rico, como aquele que pode fazer todas as coisas. Se você não ora, se você não tem um tempo de oração, você é soberbo. Eu lembro que tinha uma irmã da nossa igreja que ela falava assim, eu não peço nada a Deus, porque Deus me conhece. Eu falei, você está errado. Você não orar e pedir alguma coisa ao Senhor é uma forma de autoexaltação. É você falar, eu não preciso de você, Deus. Oração é exatamente você se colocar numa posição em que você não tem condição nenhuma de resolver os seus problemas. Nós nos humilhamos na oração e nos apresentamos diante de Deus como necessitados. João capítulo 4, verso 9 e 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber e tu lhe pedirás a ele e te daria água viva. Essa cena de Jesus Cristo e a mulher samaritana no poço é uma cena muito interessante, é uma cena que daria para nós explorarmos muitos cultos. Porque quando você vê a figura da mulher, ela está querendo uma água e Jesus olha para ela e fala assim, se você conhecesse quem está falando com você, você pediria. Quantas necessidades, lutas e dificuldades nós passamos? E nós passamos porque nós não conhecemos ao Senhor e a sua autoridade. Se nós conhecêssemos Cristo, a gente pediria água viva. A gente pediria para Ele realmente nos restaurar. Ele é o autor da vida. Ele tem a capacidade de, se você
Está com uma enfermidade, Ele te curar. Se você tem um problema financeiro, Ele trazer o recurso financeiro. Todas essas coisas, elas estão nas mãos do Senhor. E esse texto está falando exatamente isso. Se você conhecesse realmente a Deus, você pediria. É como nós vemos uma pessoa que é muito bem financeiramente, e ela está ali, você pode pedir a ela que ela vai te abençoar, já te abençoou várias vezes. Não é uma pessoa que você não conhece, é uma pessoa que você tem contato. Se você fosse um marinheiro severamente afligido por escorbuto é uma doença que assolou os marinheiros na época de Pedro Álvares Cabral, um pouco mais para frente, em que aqueles navios eles saíam das regiões e aí o alimento ele ia ficando cada vez mais escasso, porque as travessias elas eram travessias de 4 meses, 5 meses, 6 meses, e aí chegava um momento que aquelas pessoas ficavam sem vitamina C no organismo, e aí gerava uma doença que era fatal, chamava-se escorbuto. Se você fosse um marinheiro severamente afligido pelo escorbuto, e um homem generoso viesse a bordo com os bolsos cheios de vitamina C, e lhe pedisse um gomo de laranja, você até poderia dar, mas se você soubesse que ele é generoso e que ele tinha consigo tudo o que você precisa para ficar bom, você viraria a mesa e pediria ajuda, você não ficaria mendigando coisas. É isso que nós vivemos, mendigando, sendo que nós temos um Deus que é o autor da vida, que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Jesus disse à mulher: se você conhecesse a dádiva de Deus e quem sou eu, você oraria a mim. Há uma relação direta entre não conhecer Jesus e não pedir muito a Ele. Se você encontrou alguém na rua, você tem liberdade para pedir alguma coisa para essa pessoa? Se for uma grande necessidade, talvez. Furou o pneu, eu preciso de dinheiro para pôr combustível, quebrou o celular, eu preciso me comunicar. Mas fora essa situação, você não encontraria uma pessoa estranha na rua e falaria: você tem um chocolate? Você tem um negócio? Você não faz isso. Mas se é alguém que você conhece, naturalmente você tem liberdade para pedir a essa pessoa. A pessoa que não ora é porque não conhece Jesus. Se você não ora a Deus, é porque você não conhece Jesus. Se você soubesse com quem você está falando, você pediria. Uma vida cristã sem oração é como um motorista de ônibus que tenta sozinho tirar o veículo de um atoleiro. Imagina que você está dirigindo um ônibus, tá? Ou está dirigindo o seu carro e o carro pega e atola. E ele não sai dali, não tem como sair dali. E você se esforça, e você empurra, e você está sozinho, você não consegue. Mas imagine que você tenha dentro do carro o Superman, o Clark Kent. Você não vai fazer força. Fala: você pode me ajudar? Ele fala: claro, sai. A relação é essa. As dificuldades que nós passamos porque nós não pedimos ao Senhor. Por que a sociedade está como está? Nós não nos reunimos em oração. A coisa mais difícil que tem é reunir as pessoas na oração na quarta-feira. Na oração nós oramos em 8 pessoas. E as pessoas elas participam ou não participam, têm as suas dificuldades. Mas depois reclamam porque a dificuldade não acontece, mas eu não consigo separar um breve período para estar em oração por temas que nós solicitamos. Não, mas é o governo, é o medicamento que está faltando, é o homossexualismo. Você ora por isso? Você tem nas suas pautas de oração as dificuldades? Nós temos as nossas pautas nossas, mas a gente esquece que as coisas que estão de uma forma externa também nos influenciam. Você pode orar para você ser a pessoa mais rica do mundo e Deus te conceder. Se você viver num contexto de miséria, você não vai ter paz. As pessoas vão querer roubar você. Você não vai ter paz o tempo inteiro. A gente vive numa sociedade em que as pessoas elas não têm mais moral nenhuma. Há uns 2 meses atrás a pessoa veio lá e cortou o cabo do nosso ar-condicionado, o tubo de cobre. Para quê? Se ele tivesse roubado todo o cabo de cobre, eu entenderia. Ele roubou aquilo para vender, ou para usar droga, sei lá o que quer que seja. Mas ele roubou um pedacinho de 2 centímetros. Para quê? Só para prejudicar. Quando eu saí aqui para abrir a porta, eu olhei aqui o vidro do lado, está o vidro quebrado. Para que a pessoa quebrou aquilo? Você entende que você ter muito não é uma garantia de que você é abençoado? Essas situações elas nos alcançam a todo momento.
Uma vida cristã sem oração é como ter as paredes do quarto revestidas de cupons de brinde das lojas americanas, mas sempre comprar no brechó da esquina, porque não sabe ler. Se você conhecesse a dádiva de Deus e quem está falando com você, você pediria. Um amigo meu, ele que anda comigo, né, esse negócio de milhas e tudo mais, ele foi comprar uma televisão para não sei quem, aí tinha um desconto lá da AMI, e aí ele ganhou um cashback de R$1.000. Aí eu falei para ele, pô, legal, hein? Feliz por você, né? Aí ele falou, não, cara, esse dinheiro já era, né? Eu falei, o que você vai fazer com isso? Não, a esposa já falou que quer trocar o sofá. Por que ela pediu? Porque ela sabe que tem um cupom. Uma pessoa que tem uma parede cheia de cupom para todo lado e não sabe ler, ela não aproveita. Se você soubesse quem é o seu Senhor, você pediria. E a implicação é que aqueles que pedem, cristãos que passam tempo em oração, fazem-no porque veem que Deus é o grande doador e que Cristo é sábio, cheio de misericórdia e poder e poderoso para fazer além de qualquer medida. A pessoa que vive em oração, ela sabe que Deus é um grande doador. Ele chegou ao ponto de dar o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Se Ele deu o seu bem mais precioso, será que Ele vai reter as coisas menores? A gente não consegue imaginar isso. A gente não consegue imaginar isso. E quer ver uma coisa bem interessante? Eu não sei se eu fiz esse exercício com a Rayane, mas vamos lá. Rayane, o que você acha da Júlia? Você gosta dela? Gosto. Gosta dela? Legal. Se tiver que morre a Júlia ou a sua filha? Você entende? Entende? E Deus, ele vai na contramão disso e ele fala, eu dou meu filho. Deu logo tudo de vez. Entendeu? Deu tudo. Imagina o seguinte, se a Rayane abrisse mão da vida da Heloísa ou da Helena em prol da Ingrid, será que a Ingrid teria direito de duvidar que se ela precisasse de um saco de arroz, ela iria dar? Mas é assim que a gente age. A Rayane abrindo mão do seu bem mais precioso. E aí, será que ela vai reter? Mas é assim que nós agimos. Nós esquecemos que Deus é o grande doador e que Cristo, Ele é sábio, Ele é cheio de misericórdia e poderoso de fazer tudo além da maior medida. É por isso, e por isso sua oração glorifica a Cristo e honra ao seu Pai, porque você entende que o sacrifício que foi feito por Ele é um sacrifício que é importante, é um sacrifício que não pode ser substituído por nada. Quando você ora ao Senhor, você entende que as suas petições têm que passar por Cristo, senão elas não têm valia nenhuma. Melissa? Não, isso aí é o versículo de Tiago 1:17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E por isso sua oração glorifica Cristo e honra seu Pai. Você reconhece o sacrifício de Cristo e reconhece o poderio de Deus. O propósito principal do ser humano é glorificar a Deus. Qualquer coisa que você faça é para glorificar ao Senhor. Se você trabalha para a glória de Deus. Se você tem um filho, cuide dele para a glória de Deus. Quando Abraão ele teve o coração dele começando a mudar, Deus falou para ele assim: leva o seu filho até o Monte Moriá e mata ele. E eu estava meditando com a Rosângela nesse texto hoje pela manhã, e aí ela falou assim: e o filho dele, Isaac, foi amarrado e não falou nada. Não falou nada. Essa certeza de que se ele tinha dado uma promessa, a promessa é que Isaac seria o filho da aliança, alguma coisa ia acontecer. Essa certeza nós temos que ter, porque o Deus, Ele nos entregou o seu próprio Filho. Ele não vai reter coisas poucas ou maiores em relação a nós. O propósito principal do ser humano é glorificar a Deus. Por isso, quando nos tornamos aquilo para o que Deus nos criou, nós tornamos pessoas de oração. Se você é filho de Deus, você tem que ter uma vida de oração, maior ou menor. Você tem que ter uma vida de oração. Não tem como você dizer que conhece a Deus e você não se relacionar com Deus. Não há como. Por isso que
A oração, ela vem depois da leitura da palavra, que nós falamos na semana passada, exatamente para que nós possamos ter as nossas orações direcionadas não pelo nosso coração, mas pelo que Deus quer que nós oremos. Amém? Amém.